Tem muita criança crescendo sem rumo, mesmo com o pai dentro de casa. E o mais assustador é que a maioria dos pais cristãos não percebem o que está acontecendo. Ser sacerdote do lar não é só prover ou proteger. É algo muito mais profundo que está deixando marcas espirituais nos filhos. Mas nesse vídeo você vai entender o verdadeiro papel de um pai na fé da sua família. Se você assistir até o fim, você vai descobrir o que muda na família quando o pai realmente assume esse papel. Como que o pai pode se tornar um sacerdote e por que que isso transforma o lar inteiro. Eu acho que a gente pode até pular aquela ideia de ser um pai presente, que isso é o mínimo, né? Mas muitos pais cristãos não estão sabendo de fato ser sacerdote dentro da sua casa. Não é só rezar o terço ou levar o seu filho para a missa. Vai muito além. Todos nós, enquanto batizados, somos chamados a sermos sacerdotes, profetas e reis. E essa parte do sacerdote, em especial para os pais, tem muito a ver com a liderança espiritual. Deve ser exercida dentro da sua casa. Você que é pai, é responsável por ensinar, proteger e interceder por aqueles que estão no seu lar. E tem que exercer autoridade com amor e respeito. Mas será que todo homem está pronto para viver isso? E o que acontece quando ele não vive? Assim como tudo que a gente faz na vida, tudo tem consequências, né? Então qual seria o impacto da ausência do pai de forma espiritual, né, na família? Você consegue até olhar como um todo. Os pais são exemplos para os filhos. E em relação à religião, à igreja, é a mesma coisa. Então, se você quer, às vezes, que seu filho vá para a catequese, seja presente na igreja, você precisa também dar o exemplo. Senão a criança vai ouvir você falando uma coisa e você fazendo outra, e ela não vai seguir. Porque o exemplo vai arrastar muito mais do que você só chegar e falar que tem que fazer isso porque sim. Tem muito pai que vai à missa todo final de semana, que até ensina o filho as orações padrão, assim, tipo Santo Anjo, Ave Maria, todas essas orações mais comuns. Só que o problema é que ele não faz com recorrência, como a Vanessa falou aqui. O filho se espelha muito no que o pai faz. E é interessante a gente analisar como que nós aprendemos, por exemplo, a andar ou a falar. O pai, ele não pega o filho e fala: para você falar, passo 1, você vai emitir o som nas suas cordas vocais. Não. A criança aprende por repetir o que o pai faz. E a mãe também, claro, os pais no geral. Na fé é a mesma coisa. A gente se espelha naqueles que nós temos como referência. Então, se o pai, que é a primeira referência de um menino pequeno, por exemplo, não mostra constância, não mostra desejo por alcançar as coisas do alto, vai na missa só por ir, ou mesmo faz as orações correndo, sem muita intensidade, sem muito foco, a criança vai fazer da mesma forma. E quando a fé ela não é formada com profundidade, a criança, quando cresce, ela sai. E tem muito homem na igreja assim, sem profundidade, só cumprindo preceitos, só cumprindo regras. E aí, falando, né, dos pais como exemplo, a mulher geralmente é vista como sendo um pouco mais sensível, tem a parte da espiritualidade um pouco mais aflorada, tanto que geralmente quando você vai na igreja você vê muito mais mulheres do que homens. Só que é importante que os dois tenham isso alinhado, justamente pela questão de ser o exemplo, né, para os filhos, e porque eu acho que tudo que o casal faz junto tem muito mais força do que um dos dois fazendo sozinhos. Isso para qualquer âmbito, principalmente espiritual. Então, isso também é um exemplo. A mulher muitas vezes fica com essa função de ser a pessoa que vai levar, às vezes, o filho para a igreja, ficar na caminhada. E sobre isso que Vanessa falou, sobre a mãe e o pai estarem presentes e juntos, eu vou te dar um dado assustador e ao mesmo tempo muito impressionante do quanto o pai é importante na formação espiritual do filho. Saca só, um estudo realizado na Suíça, publicado em 1994, diz que quando o pai ele vai frequentemente à igreja, independente da prática religiosa da mãe, se a mãe está junto ou se a mãe nem é da mesma religião, cerca de 2 em cada 3 filhos continuam frequentando a igreja depois de adulto. Ou seja, por volta de 66 a 75% dos filhos continuam na fé. Fala, Vanessa, o que acontece quando só a mãe vai e o pai não? Quando apenas a mãe vai regularmente à igreja, somente 1 a cada 50 filhos vão manter a prática religiosa, cerca de 2%. Esse dado é assustador, vocês não acham? O impacto do pai enquanto sacerdote no lar é extremamente maior dentro de uma família. Inclusive, Deus coloca o homem nessa posição de sacerdote. As mulheres não podem ser padres, por exemplo, né? Então, assim, Deus desde sempre coloca o homem para ser esse representante religioso na família, né? Seja numa comunidade ou dentro da própria casa. E a gente pode mostrar 3 atitudes que um pai sacerdote precisa ter dentro do seu lar. E a primeira atitude que ele precisa ter
é que ele precisa ser o primeiro a procurar a Deus. Essa liderança, ela começa no exemplo silencioso. É isso que a gente tá falando até agora aqui, né? A segunda atitude é que ele precisa ser o intercessor pela família. Ele precisa rezar pelos seus filhos, mesmo que eles não saibam. Precisa ter uma vida de oração constante, uma proximidade com Deus. E a terceira atitude é que ele precisa estar presente espiritualmente no cotidiano. Estabelecer pequenos rituais da família, cotidianos, são muito importantes. Um exemplo bem simples e que a gente tinha muito lá na minha casa, mas a maioria das famílias não tem, é pedir a bênção. Ensinar seu filho a pedir a bênção às pessoas mais velhas, tanto ao próprio pai e à mãe, mas também aos avós, aos tios, aos padrinhos. Inclusive, lá na minha casa, né, com os meus pais, a gente não tinha essa prática. E quando eu conheci Daniel, eu sempre via ele fazendo isso, pedindo a bênção pros pais. Eu sempre achei isso muito fofinho, muito bonitinho, entendeu? E aí, assim, eu não adquiri o hábito, mas eu gostaria muito que nossos filhos tivessem esse costume também. Uma coisa que a gente pretende ensinar pra eles. Então eu acho isso muito bonito. Além disso, seu filho ver você lendo a Bíblia e passar esse conhecimento para ele também é muito importante. Conversar sobre a fé como assuntos cotidianos mesmo, porque a fé precisa ser algo importante na sua vida. E você mostrando isso para os seus filhos, eles também vão ter a fé como importante na vida deles. Então as conversas que são feitas dentro do lar, entre o marido e a esposa, e também do marido com as pessoas que vêm a visitar, no cotidiano mesmo, vão transpassar para o filho essa importância. Torna as coisas muito mais naturais, né? Você não precisa de ter aquele momento, eu só vou pegar pra rezar quando eu for à missa, ou então quando eu tiver, sei lá, em tal encontro da pastoral. Se de fato você tem a religião, né, as orações, as leituras, a leitura da Bíblia, rezar o terço, isso tudo de forma já natural em você, aquilo já transparece. Espontaneamente você vai querer puxar uma oração, você vai querer fazer um agradecimento a Deus, você vai querer trazer esses momentos com as pessoas. Então, quando você já tem aquilo já desde pequeno, você enxergando aquilo, você vivenciando aquilo vai estar natural em você. E isso, quando você vai em outros lugares, as pessoas conseguem perceber. Porque desde sempre você cresceu com aquilo, com aquela vivência dentro de casa. Então isso, quando você tiver um adulto, vai transparecer em você. E eu sei que a gente nunca tá pronto para esse tipo de coisa, para ser uma liderança espiritual, mas a gente precisa estar disposto a isso. Você está disposto a assumir essa missão para sua casa, para o bem da sua família, mesmo que você não esteja se sentindo pronto? Se você estiver, escolha um momento do seu dia para rezar pela sua família, para rezar com a sua família. Só isso já vai fazer uma mudança tremenda. Ser o sacerdote do lar não é sobre perfeição, é sobre uma real presença e intenção. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Curte aqui para nos ajudar a crescer e espalhar essa mensagem para muitas outras pessoas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber os outros vídeos que a gente vai trazer aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.